Produção de milho em Mato Grosso e Goiás minimiza perdas no restante do país. Durante a Agricultura BR, você vai ver que Safras e Mercado aponta para uma colheita do café no país em 38% das áreas de produção. Estudo revela que a adubação por hectare recuou para 5 principais culturas agrícolas do Brasil em 2017. E ainda as informações do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, divulgado nesta quinta-feira. Cotações do mercado físico, futuro, previsão do tempo e muito mais. Você acompanha com a gente a partir de agora aqui no Agricultura BR. Boa tarde para você. Um estudo feito pela consultoria FC Stone apontou que 5 das 8 principais culturas agrícolas do Brasil sofreram redução em adubação no ano de 2017. Na tela você acompanha comigo quais foram estas culturas. Soja, milho, café, trigo e feijão tiveram, portanto, redução neste investimento. A queda foi motivada pelo avanço das relações de troca das commodities pelos fertilizantes, o que limitou a compra dos insumos. Fabiano, a principal cultura do Brasil, soja, teve também redução de investimento. Exatamente, Juliana. E a soja foi aquela que teve a menor quantidade aí de aplicação. Isso ficou em 430 quilos por hectare no ano de 2017 contra 432 quilos no ano anterior. É o que nós conferimos agora na tela. Você vê como que foi essa aplicação de acordo com a FC Stone. 2016 com 432 quilos de aplicados de fertilizantes por hectare. 2017 reduz um pouco para 430 quilos. Já o milho também teve uma redução. De acordo com os dados da FC Stone, foram 319 quilos aplicados por hectare produzido no ano de 2017, uma queda de 12% frente àquilo que ocorreu na aplicação um ano antes. Veja comigo na tela agora, você tem a Agricultura BR destacando a média de adubação de milho no Brasil. 2016 foram 363 quilos por hectare, 2017 319 quilos por hectare. Aqui as informações a respeito da aplicação de adubos e fertilizantes em relação a milho e soja. Uma cultura que apresentou aumento da aplicação de adubos em 2017 foi a cana-de-açúcar. O relatório da FC Stone aponta para a gente, conforme você vê comigo na tela, que foram aplicados 548 quilos de adubos por hectare no ano de 2017. Esse volume ficou 3,5% superior em relação à aplicação feita em 2016. Segundo a FC Stone, o aumento é resultado da manutenção favorável do preço do etanol vendido às refinarias, o que acabou incentivando a compra de mais fertilizantes para aplicar na cana-de-açúcar. Para o ano de 2018, a FC Stone projeta uma nova leve redução na aplicação de adubo nas áreas plantadas com soja no país. Porém, essa menor aplicação deve ser compensada pelo aumento de área plantada. Com isso, a FC Stone projeta, acreditando que deve haver uma demanda significativa de fertilizantes no país neste novo ano de 2018. E a grande questão que fica é como estaremos para a campanha 2018-2019, campanha brasileira que tem na sua maior cultura, que é a soja, a disparada, ou pelo menos dentro daquele ponto de vista legal e ambiental, começa a partir de setembro, a partir do dia 15 de setembro, em alguns estados brasileiros, e aí depende muito se vai ter clima adequado para fazer cultivo. E é como que fica a previsão do tempo para a campanha 2018-2019, que nós convidamos agora a Juliana Rezende a participar do programa e trazer os destaques. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. Olha, em relação à safra de grãos do Brasil, a expectativa ainda é de que os produtores de milho segunda safra sigam em relação ao andamento da colheita das lavouras. Agora, no Mato Grosso, o andamento da colheita fica em torno de 12% na maior parte do estado. Nos demais estados, os produtores ainda seguem em ritmo bastante inicial em relação à colheita do milho segunda safra.
Para os próximos dias, previsão de tempo bastante seco nas principais áreas produtoras de milho segunda safra em todo o Brasil central. A chuva somente acontece na região sul. São instabilidades que acabam ficando associadas com a formação de áreas de baixa pressão próximas à região sul e acabam provocando essa chuva mais persistente por lá. No Paraná, justamente onde os produtores de milho segunda safra ainda seguem começando as atividades de colheita, a chuva é bem mais fraca, isso porque as pancadas são mais significativas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, de maneira geral, até pelo menos o dia 3 de julho, o tempo firme nas principais áreas produtoras de milho segunda safra da região central do Brasil acaba favorecendo para que os produtores consigam avançar cada vez mais com o andamento da colheita por lá. No decorrer da próxima semana, entre os dias 4 e 8 de julho, expectativa de mais tempo firme entre o centro-oeste, sudeste, interior do nordeste e até partes da região norte. Nessas áreas é a atuação de uma massa de ar mais seco que ainda mantém esse predomínio de tempo bastante aberto, sol aparecendo e umidade também do ar caindo, especialmente nas horas mais quentes do dia. Agora, mais uma vez, a chuva vai seguir persistindo na região sul, mas no Paraná essa chuva é bem mais fraca, tanto que as instabilidades nem conseguem avançar em grande parte do estado paranaense. Ao longo do terceiro e último período, até o dia 13 de julho, mais um período de pouca mudança no tempo na maior parte do país. A massa de ar mais seco ainda vai seguir atuando no Brasil central, manter o predomínio de tempo firme, enquanto que na região sul a chuva ainda acontece persistente, só que dessa vez as pancadas até perdem um pouco mais de intensidade. Então, de maneira geral, em relação à produção de grãos do Brasil, a expectativa ainda é de que os produtores de milho segunda safra sigam avançando bastante em relação ao andamento da colheita das lavouras no decorrer dos próximos períodos, porque não tem previsão de chuva nas principais áreas produtoras de milho segunda safra. E com o tempo mais seco predominando e sem previsão de chuva, o cenário vai ser bastante otimista para seguir em fase de andamento a colheita do milho segunda safra em grande parte da região central do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigado, Juliana Rezende. Por aqui o Agricultura BR fala a respeito de entrega de fertilizantes. Voltamos a falar desse tema, porque se antes falávamos da aplicação de como ela acontecia nas principais culturas dos 2 últimos anos, agora falamos a respeito da entrega de fertilizantes no país, porque essa entrega tem tudo a ver com o assunto de agora há pouco, em relação ao clima e à campanha 2018-2019. Olha só. Se o mês de maio foi extremamente atrapalhado, com uma queda muito forte em relação às entregas de fertilizantes no país, de acordo com a agência marítima Williams, que é aquela que verifica o line-up dos portos, o que os navios estão trazendo para o Brasil, o que estão saindo com eles. E eles disseram que o mês de maio foi bastante complicado por conta da paralisação dos caminhoneiros. Apesar de ter um alinhamento no entendimento dos especialistas de que vai ter agora uma estabilidade em relação ao fornecimento de produtos, há muita incerteza em torno de como que esse produto, esse fertilizante que está chegando no porto, vai chegar até as indústrias e depois até os produtores. Por quê? Por conta do frete, tabelamento de frete, esse risco que existe sobre a economia nacional. Agora, falando a respeito do que está previsto pela agência marítima Williams, nessa última quinzena, trazendo aqui os últimos 15 dias, até 15 de agosto, a agência marítima espera que o Brasil receba 5.840.000 toneladas de fertilizantes, um número muito próximo daquilo que acontecia no mesmo período do ano passado. Você confere comigo agora na tela. Você tem aí a agência marítima Williams destacando aqui desembarques de fertilizantes no país entre 25 de junho e 15 de agosto. A expectativa quer dizer o seguinte, está nos navios. Essa quantidade, 5.840.000 toneladas, estão nos navios que vão desembarcar no Brasil até o próximo dia 15 de agosto. Tá? Então, 5.840.000 toneladas, um pouco abaixo dos 5.890.000 toneladas que tiveram de entrada no mesmo período do ano passado, ou seja, de 25 de junho até o dia 15 de agosto do ano passado. O principal porto de entrada é o de Paranaguá. Essa estabilidade que a gente vê acontecendo hoje em dia para a entrega dos insumos aqui no país contrasta demais com o mês passado, mês de maio, que foi impactado pela greve dos caminhoneiros e acabou bloqueando o transporte de cargas no Brasil, gerando prejuízos altíssimos para vários setores da economia. De acordo com a ANDA, a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, veja na tela quanto de fertilizantes
teve importado no mês anterior foram cerca de 2 milhões de toneladas apenas, registrando uma queda de 8,5% em relação ao mês anterior, portanto, gerando realmente um problema aí para todo este setor no país. Por aqui nós mudamos um pouco de assunto para falar que o Banco do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento firmaram uma parceria para financiamentos verdes. Quem fala sobre o assunto é Catarina Martorelli. A primeira fase desse contrato é para áreas como direitos humanos, finanças verdes e impactos econômicos e ambientais do crédito. BID e Banco do Brasil vão trabalhar de forma cooperada, tanto técnica quanto financeiramente. A ideia é mobilizar investimento privado nas ações de modelos de negócios sustentáveis e de baixo carbono. Essa parceria tem como foco captar oportunidades de reflorestamento, infraestrutura urbana, mobilidade, eficiência energética e cadeias produtivas sustentáveis. E não se trata apenas de financiamento. A parceria pretende aumentar iniciativas voltadas à redução de riscos. BID e Banco do Brasil querem que o produtor enxergue as finanças verdes como oportunidade de negócios cheios de benefícios. Para trazer recursos de fora, para fomentar estratégias de investimento, de financiamento no Brasil, voltados para uma economia de baixo carbono, que a gente chama de economia verde. Essa parceria do banco com o BID, ela é uma parceria de 4 anos e é para capacitar a alta administração da nossa empresa e também para fazer alguns eventos de manutenção de riscos climáticos, voltados também para o pequeno, médio e grande produtor rural, para que eles possam utilizar no campo também financiamentos voltados para essa economia verde. Essa parceria entre o Banco do Brasil e o BID é de 4 anos. Primeiro vão ser feitos estudos e só a partir do 2º ano de parceria é que o produtor vai começar a ter acesso. Catarina Martorelli para o SBA. Atenção, sojicultor do Brasil que está fazendo a comercialização da sua safra. Acompanhe como estão os valores pagos pela saca do grão hoje nos portos do país. Na tela você tem a apuração feita pela Agricultura BR junto à Grãos Corretora. Nesta quinta-feira, 28 de junho, cotação da saca da soja no Porto de Santos é de R$ 86,00. Já no Porto de Paranaguá, valor de hoje é de R$ 85,50 a saca. E tradicionalmente, toda quinta-feira, o Departamento de Agricultura norte-americano lança ao mercado o seu relatório de vendas e exportações. Nesse relatório, que trouxe as vendas acumuladas até a semana encerrada no último dia 21 de junho, foram acumulados ainda para vendas na campanha 2017-2018, 351.518 toneladas, o que elevou agora as vendas totais na campanha norte-americana 2017-2018 para 56.800.000 toneladas, mas você visualiza agora em tela comigo esses dados que mostram a demanda por soja nos Estados Unidos, mostrando que até o dia 21 de junho, venda semanal de 358.513 toneladas, como eu disse, 56.800.000 toneladas é a quantidade de soja vendida pelos norte-americanos contra uma meta de 56.200.000 toneladas. As vendas da semana encerrada no dia 21 de junho foram ainda maiores para a entrega na campanha 2018-2019. Na tela você acompanha comigo o montante enviado ao exterior. De acordo com o órgão norte-americano, foram vendidas 642.270 toneladas da soja norte-americana, reforçando safra 18-19. Até agora, neste ciclo, foram vendidas 7.520.000 toneladas da oleaginosa. As vendas estão apenas no comecinho, uma vez que a meta para este novo ciclo por lá é alcançar 62.320.000 toneladas do grão vendidos.
E a notícia de hoje, desta quinta-feira, é uma possível flexibilização nas ações norte-americanas para tentar abrandar a retaliação chinesa contra produtos, principalmente produtos do agronegócio norte-americano. Essa é a expectativa, pelo menos, do que pode vir a ser proposto pelos Estados Unidos. Isso trazia, na abertura do mercado, algum alívio, mas nada que trouxesse muita mudança em torno daquilo que se espera em relação aos negócios com soja em Chicago, que continua com viés negativo. Vamos ver agora como é que vem soja ao vivo negociado na Bolsa Norte-Americana. Você tem soja na Bolsa de Chicago, neste momento, sendo negociada com ligeira queda. Essa queda, ela vem agora entre 4 e 5 centos de dólar, posição de julho a 8 dólares e 62 centos o bushel, agosto 8 dólares e 68 centos por bushel, setembro 8 dólares e 73 centos por bushel e a posição de novembro é aquela que tem a maior liquidez, 8 dólares e 84 centos por bushel, depois de hoje abrir um dia com poucos negócios, não tem muito volume de negócio não, Bolsa de Chicago para soja agora, mas tentando buscar ali um ponto de equilíbrio, mas com muita especulação nas informações de mercado. O dólar comercial negociado do Brasil volta a reagir com baixa nesta quinta-feira, depois de fechar no dia ontem, quarta, com elevação. Neste momento, a moeda norte-americana no Brasil vem sendo negociada, você acompanha comigo na sua tela, em movimento ainda de baixa a R$ 3,85 mais 2. A queda no momento em relação ao fechamento desta última quarta é de 0,58%. O Agricultura BR vai agora para o primeiro intervalo comercial dessa edição. Você que está nos acompanhando em casa, fique com a gente. Ainda hoje a gente fala sobre a boa produção de milho nos estados do Mato Grosso e em Goiás, que acabaram minimizando as perdas da safrinha no Brasil. E ainda hoje vamos falar sobre café, sobre a colheita, andamento no país e também um pouco mais sobre o mercado. Não saia daí, a gente volta já. O Rally da Pecuária 2018 já começou. Ele passa por 11 estados brasileiros para traçar um raio-x do setor pecuário do Brasil. Bom, e ele está agora aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive, passando pela cidade. Vai ter um evento importante amanhã em Campo Grande, mas esteve no Rio Grande do Sul e conferiu situações muito importantes nas áreas de pastagem. É o que você confere agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Nesta edição do Rally, as pastagens vão ganhar atenção especial dos expeditores. A ideia é cruzar as informações feitas a campo com imagens de satélite. Com o passar dos anos, as pastagens foram ganhando destaque quando o assunto é alimentação. Mas para que seja possível a ingestão de nutrientes que vão favorecer a engorda, é importante considerar o manejo e a manutenção desse solo e, consequentemente, das pastagens usadas. Adubação, colocação do número certo de animais, descanso das áreas, são critérios indispensáveis e que vão ser analisados pelas equipes nos 11 estados brasileiros por onde o Rally vai passar. E uma curiosidade, enquanto os Estados Unidos confina mais de 90% de todo o seu rebanho, o Brasil consegue um alto índice de produção anual usando o sistema de engorda-pasto. E essa carne também é muito bem valorizada lá fora. Sei que a Europa valoriza a carne com sabor a pasto. Nós mesmos estamos muito acostumados a comer carne sendo a pasto e, no entanto, nós não nos damos conta disso e nem valorizamos. Fui aos Estados Unidos, agosto de 2015, em Miami, estava lá num supermercado, 5 degraus de como produzir animais com bem-estar animal e a pasto. Grass-fed, alimentado a pasto, rotulado a pasto, valendo o filé mignon, 78 dólares o quilo do filé mignon. Guisado de gado alimentado a pasto a 20 dólares, 22 dólares o quilo do guisado. Estava lá, orgânico, grass-fed, alimentado a pasto. Ou seja, esse é o nosso dia a dia e, no entanto, nós não rotulamos assim e não mostramos para o mundo que assim podemos produzir ainda muito mais do que nós produzimos. Temos vacas suficientes e cada vez mais temos conhecimento
técnico-científica que nos permite aumentar a produção e a produtividade. O Brasil figura atualmente como um dos principais atores na produção e no comércio de carne bovina no mundo. Reflexo de um estruturado processo de desenvolvimento que elevou não só a produtividade, como também a qualidade do produto brasileiro e, consequentemente, sua competitividade e abrangência de mercado. E o Agricultura BR desta sexta-feira terá uma programação toda especial. Exatamente. Começa no horário de sempre. Amanhã o Agricultura BR não vai trazer aquelas informações de mercado que se acompanham diariamente, mas vai trazer algo muito importante para o agronegócio brasileiro. Vai trazer o Rally da Pecuária, etapa Campo Grande, recebendo o Maurício de Palma Nogueira, ele que é diretor da Agroconsult, que vai falar sobre as operações do Rally em todo o Brasil, foco no Mato Grosso do Sul e também o que já aconteceu nos demais estados, e vamos receber também convidados. Lá no Sindicato Rural, que vai acontecer o programa de amanhã, vamos ter o presidente do sindicato, o Rui Facchini, representante do governo do estado de Mato Grosso do Sul e agropecuaristas de todo o estado sul-mato-grossense, transmitindo para todo o Brasil, falando sobre confinamento, falando sobre produção e condições de pastagens. A produção de milho de segunda safra do Brasil deve sofrer uma redução de 19% em relação à safrinha anterior, de acordo com cálculos da Agroconsult. Na visão da consultoria, a safra deve fechar em 55 milhões e 200 mil toneladas, frente aos 68 milhões e 300 mil que o Brasil colheu na temporada passada. A Agroconsult aponta 4 fatores como os principais que causaram essa queda expressiva na safrinha este ano. Você acompanha comigo na tela quais foram eles. Queda na área plantada, tivemos isso em diversos estados brasileiros. Atraso no plantio, causado pela demora na chegada da chuva. Redução nos investimentos, fator também determinante para reduzir a produtividade das lavouras. Além disso, a seca em Mato Grosso do Sul e no estado do Paraná, 2 importantes polos produtores de milho do Brasil, que sofreram, portanto, com a falta de chuvas durante um longo período, cerca de 40 dias em ambos os estados. Segundo a consultoria, a queda na safrinha de milho do Brasil este ano só não foi pior por conta de 2 outros estados, Mato Grosso e Goiás, que apesar de terem enfrentado adversidades também, mantiveram um bom potencial produtivo. De acordo com a Agroconsult, rendimento médio esperado para a safrinha de milho no Mato Grosso este ano é de 99 sacas por hectare, enquanto no Mato Grosso, 88 sacas. E agora vamos saber como é que fica a previsão do tempo para o estado de Goiás, ali principalmente nas regiões produtoras de milho de segunda época, em qual os produtores estão trabalhando sobre a colheita. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Durante os últimos dias, os produtores de milho segunda safra do estado de Goiás começaram as atividades de colheita no campo. E uma das principais áreas produtoras de Goiás, que é o sudoeste, na região de Jataí, os produtores começaram as atividades de colheita, ainda estão em ritmo bastante inicial, esperam algumas perdas devido ao tempo mais seco, mas de maneira geral não esperam que essas perdas sejam tão expressivas no estado de Goiás. As condições de umidade do solo de grande parte do estado de Goiás seguem baixas. Os índices de umidade do solo ficam apenas em torno de 10%. Para os próximos dias não tem previsão de chuva mais uma vez até o dia 3 de julho. Predomínio de tempo bastante seco em todas as áreas produtoras de milho segunda safra do estado de Goiás. E esse tempo mais seco acaba ficando associado com a atuação de uma massa de ar mais seco que não permite a passagem de novas áreas de instabilidades, mantendo esse tempo aberto com temperaturas mais altas durante a tarde e até sensação de friozinho pela manhã devido ao céu claro durante a madrugada. No decorrer do próximo período, entre os dias 4 e 8 de julho, expectativa de mais um período de tempo bastante aberto, sem instabilidades atuando na maior parte do estado de Goiás. E até pelo menos o dia 13 de julho, não tem previsão de chuva em todas as áreas produtoras de milho segunda safra do estado de Goiás. Então, no decorrer das próximas semanas, o tempo bastante seco no estado goiano acaba garantindo um cenário muito otimista para os produtores de milho segunda safra que começaram as atividades no campo, como a colheita das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo.
Quinta-feira, como você já sabe, é dia de relatório de vendas de exportação dos Estados Unidos. Nesta quinta, portanto, o Departamento de Agricultura do país informou ao mercado o quanto de milho que eles venderam na semana encerrada no dia 21 de junho. Foram quase 850 mil toneladas, conforme você acompanha comigo aí de casa. Veja na tela que o montante arrecadado até agora na safra, montante vendido, já chega a 57.250.000 toneladas. Esse volume está bem perto de atingir a expectativa do governo norte-americano para este ciclo temporada 17-18, que é de 58.420.000 toneladas do cereal. Os norte-americanos também já têm um volume de venda, já aproximando-se de 4 milhões na campanha 2018-2019 de milho. Vamos saber agora como é que vem a operação com cereal na Bolsa de Chicago. O destaque de agora do Agricultura BR. Você tem na tela comigo como é que vem as posições negociadas. Você tem aqui hoje os dias com a operação para norte-americana para milho, perdendo cerca de 1 cento, bem próximo à estabilidade. Nós temos a primeira posição, a de julho, a $3,50 por bushel, a de setembro, $3,60 por bushel, dezembro, $3,71 e a posição última ficando com negócios a $3,81 por bushel, negócios em estabilidade com viés de queda para o milho norte-americano. É hora de mais um intervalo bem rapidinho por aqui. Aproveite esse tempinho para acessar o site do SBA. O endereço está aí na tela, www.sba1.com. Além de ficar por dentro das notícias do agronegócio, você encontra lá também a agenda de leilões que serão transmitidos pelo Canal do Boi e os demais canais da rede SBA. Então vai lá dar uma conferida nessa agenda. Aproveite também para entrar em contato com a Agricultura BR, manda foto, vídeo, manda sua pergunta aqui para o programa. O número é 679-9656-2266. Até já! Os agricultores brasileiros já de olho na safra 2018-2019, que começa oficialmente neste domingo, dia 1º de julho, sofrem com novas altas no custo de produção. O fator que impulsiona essa elevação é a variação cambial. Do estado gaúcho, Annelise Nicolodi tem mais informações. O acréscimo de 2,19% nos custos de produção em maio teve influência dos fertilizantes, cotados em dólar, que tiveram reajuste de 7% em relação a abril. Os dados estão no índice de inflação dos custos de produção, divulgado pelo Sistema Farsul. Entre as lavouras acompanhadas, todas apresentaram alta, como por exemplo as de trigo, que tiveram alta nos custos de 7%. A boa notícia é que as recentes altas na cotação do dólar têm dado grande suporte aos preços domésticos de produtos agropecuários, tradicionalmente exportados, como o caso do frango e arroz. Com a valorização desses produtos, foi possível registrar em 12 meses 22,16% de aumento no índice de preços recebidos pelo produtor rural. Voltamos com vocês aí no estúdio. E de acordo com a consultoria Safras e Mercado, a colheita do café no Brasil atingia 36% até essa última terça-feira, informou na manhã de hoje a empresa através da sua assessoria. Isso representa um avanço semanal de 7 pontos percentuais e um atraso de 6 pontos percentuais se comparado à colheita do ano passado. Você vê em gráfico comigo agora os dados de Safras e Mercado em torno do que acontece com a colheita brasileira de café. Campanha 18-19 chegando a 38% até o dia 26 de junho de 2018. Quando comparado à mesma data no ano passado, era 44%, portanto 6 pontos percentuais de atraso. E tem 8 pontos percentuais de atraso também, quando se considera a média em relação aos últimos anos, que é de 46%, de acordo com Safras e Mercado. A consultoria Safras e Mercado acredita em uma safra recorde de café no Brasil neste novo ciclo. Na tela você acompanha comigo que ela projeta uma produção superior a 60 milhões de sacas. São esperados 60 milhões e meio de sacas de 60 quilos do grão.
Considerando os 38% de área colhida até esta última terça-feira, de acordo com Safras, o total de café já retirado dos pés chega a 23.190.000 sacas de 60 quilos. Para falar a respeito do documento divulgado hoje, eu vou conversar com o consultor de Safras e Mercados, Gil Carlos Barabache. Ele comenta conosco os números apresentados. Gil, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Eu quero saber sobre a sua avaliação em torno da qualidade desse café que está sendo colhido no momento, tanto Conilon quanto também o Arábica. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Bom, antes de a gente falar um pouquinho da qualidade, é bom entender esse atraso na colheita do café no Brasil. Esse atraso se deve basicamente aí à colheita de Conilon, que está bem atrasado no Espírito Santo. Houve uma maturação mais retardada por conta das chuvas de abril e maio. Isso atrasou o ciclo aí em 2, 3 semanas e justifica aí muito desse atraso que você apresentou aí os números, né? E com relação à qualidade, a qualidade da safra é uma qualidade muito boa, no Arábica uma bebida muito boa, e outra coisa que se destaca da safra é a questão da granação. É um ano de uma granação boa, choveu bem durante o início do verão, então isso tudo contribuiu para uma safra de boa qualidade. Gil, em torno você falou a respeito da colheita, e nós temos alguns fatores que estão ligados também à disposição de produto, né? Tem um atraso, né, que está em relação ao que aconteceu no último ano, mas também em relação à entrega do produto. O cafeicultor tem segurado o café um pouco? Olha, isso é um fato interessante, né? A gente está aí colhendo uma safra recorde, né? Mas ela ainda não chegou no mercado, você não vê visivelmente essa oferta. Um primeiro ponto é o atraso na colheita, sem dúvida. Outro ponto é o beneficiamento, secagem. Por mais que você tenha colhido, você está tendo aí um clima um pouquinho mais úmido que está atrasando um pouquinho essa parte de beneficiamento e secagem. E por fim, a própria postura do produtor de retardar a venda, segurar um pouquinho mais. Isso tudo cria essa sensação aí de que não tem produto no mercado, ou aquém do que estava esperando, porque o comprador estava esperando, em função de uma safra grande, que ia ter já nesse período do ano, ia ter já uma oferta grande de café no mercado. Só que ela não existe na prática ainda em função desses fatores. Atraso na colheita, lentidão no beneficiamento e essa postura do produtor. Gil, em torno da disposição desse café, uma disposição de café no mercado que faça jus a uma safra recorde. No caso, Safras e Mercado está estimando 60.500.000 sacas de café. A partir de quando que vai ter esse volume maior disposto ao mercado e aí com isso mexendo nos preços também? Olha, aí tem dois fatores. Primeiro, o ritmo da colheita. A gente espera que essa colheita ela ganhe ritmo aí ao longo de junho e julho, né? E daí você tem aí mais oferta física no mercado. Mas também, além de oferta física, você tem que ter uma postura mais agressiva de vendas, né? O produtor está optando por cadenciar as vendas nesse período. Aí olhando hora para o dólar, hora vendendo Nova York, ou seja, quando Nova York dá uma melhorada, ele vem, quando o dólar dá uma melhorada, ele vem. Então ele está cadenciando essas vendas. Teve muita venda feita antecipadamente, o que chama-se normalmente no mercado de venda futura. Então ele, muito desse café que chega, ele já está comprometido, ele só vai preparar esse café para entregar. Então tudo isso, esse ritmo de venda, esse ritmo de aparecimento de café no mercado para venda, vai depender desses fatores, quer dizer, da colheita, que a gente espera que avance, mas também de como que o produtor vai entender essa safra e como que ele vai montar a sua estratégia de venda. Tá certo, Gil. Quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. Você é sempre bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Um abraço a todos. O banco holandês Rabobank, ele apresentou também a sua expectativa em relação à safra brasileira de café ano de 2018. Assim como as demais entidades e empresas ligadas a este setor cafeeiro, acredita em uma alta sim na produção, principalmente por conta do ano de bienalidade positiva da variedade arábica. Na tela você acompanha comigo agora qual que é a projeção do Rabobank então para a safra brasileira de café.
Veja que enquanto no ciclo passado o Brasil colheu 49 milhões e 200 mil sacas de 60 quilos do grão, para esta nova temporada, 2018-19, Rabobank projeta 56 milhões e 800 mil sacas. Apesar dos bons possíveis resultados, o banco holandês destaca também a desvalorização do real frente ao dólar, fato que pode provocar, portanto, uma pressão nos valores recebidos pelo cafeicultor do Brasil. Por aqui vamos saber como é que vem a previsão do tempo nos estados produtores de café Conilon, que estão também em fase de colheita, como eu conversava há pouco com o Gil Barabache da Safras e Mercado. Vamos saber como é que vem Rondônia, Espírito Santo e Bahia na colheita, e quem fala sobre a previsão do tempo para esses estados é Juliana Rezende. Os produtores de café do Brasil seguem avançando com as atividades de colheita, mas ainda estão um pouco mais atrasados em relação à última safra. Em áreas produtoras de café da Bahia e do Espírito Santo, as chuvas um pouco mais frequentes ao longo dos últimos períodos acabaram prejudicando a fase de maturação dos grãos, e isso acabou atrasando o início da colheita dos cafezais. As condições de umidade do solo estão um pouco mais baixas em grande parte do interior da Bahia e também no estado de Rondônia. Já no Espírito Santo, no leste e sul da Bahia, expectativa de solo um pouquinho mais úmido devido a essas chuvas um pouco mais frequentes. Para os próximos dias, não tem previsão de grandes mudanças no tempo. Isso porque a massa de ar mais seco vai seguir atuando em grande parte do interior da Bahia, no estado de Rondônia, só que ainda pode chover em áreas do leste, sul, baiano e até o Espírito Santo. Acaba que a umidade que vem do oceano e os ventos que trazem essas condições de tempo mais instável provocam, então, pancadas de chuva de fraca intensidade em todo o litoral da Bahia e até no estado do Espírito Santo. O volume de água é baixo e não passa de 15 milímetros. Agora, a partir da próxima semana, expectativa de mais um período de tempo firme no estado de Rondônia, em todo o interior da Bahia, e dessa vez a chuva diminui também no estado do Espírito Santo. As pancadas de chuva devem seguir ainda atuando apenas em áreas produtoras de café do estado da Bahia, da faixa leste até o sul baiano. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 13 de julho, expectativa de tempo bastante seco no estado de Rondônia, todo o interior da Bahia e também em áreas produtoras do interior do estado do Espírito Santo. Mas a chuva ainda vai seguir acontecendo na maior parte do estado capixaba, assim como em áreas do leste, litoral, até o sul da Bahia. Então, durante as próximas semanas, algumas áreas produtoras de café do sul da Bahia e até do Espírito Santo ainda podem ter alguns transtornos em relação à chuva, que acaba sendo um pouco mais frequente e duradoura também. Agora, em áreas do interior do país, expectativa de mais períodos de tempo bastante seco com o sol predominando, ou seja, nessas áreas os produtores devem avançar bastante com as atividades de colheita dos cafezais. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Tá certo, Juliana. Por aqui é hora de falar de comercialização do café no Brasil e o preço que tem sido pago pela saca do Arábica em algumas regiões produtoras. A apuração do CPEA mostra pra gente que esta última quarta-feira teve a terceira valorização seguida no valor da saca de 60 quilos. Os valores tomam como base o estado de São Paulo. Acompanhe comigo na sua tela como foi a negociação nestes últimos dias. Nesta última quarta, dia 27 de junho, o último número que aparece à direita da sua tela, você vê o valor negociado de R$ 451,51. Foram 3 dias seguidos de valorização. Ainda assim, o mês de junho registra queda em relação ao fechamento do mês de maio. De acordo com o CPEA, essa queda passa de 1%. Confira conosco agora como é que vem as posições sendo negociadas com o café Arábica na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures. Você acompanha comigo agora na tela e nós temos aqui o mercado ao vivo para Nova York, trazendo uma situação de negócios estáveis com viés de queda. A posição de julho vem a $1 14 centes mais 30 libra peso, setembro $1 17 centes por libra peso, dezembro $1 20 centes mais 45 por libra peso, e tem ainda a posição de março de 2019 a $1 24 centes por libra peso. São os negócios com café Arábica neste momento.
Já em relação aos preços do café Conilon, o valor atual se encontra bem estável em relação ao fechamento do mês de maio. O acumulado deste mês de junho teve sim oscilação para o valor da saca de 60 quilos desta outra variedade, mas agora os valores já estão, portanto, bem parecidos com o fim do mês passado. Na tela você acompanha comigo como foi a negociação do Conilon no Espírito Santo nos últimos dias. Nesta última quarta, 27 de junho, o valor fechou em R$ 334,76. Portanto, estabilidade na comparação mensal. Vamos conferir agora como é que vem os negócios com o café Robusta, negociado na Bolsa de Londres, referência importante para o Conilon aqui no Brasil. Confira conosco então as posições agora para o Robusta. Robusta que já tem o seu piso a $1.700, já praticamente desconsiderado por conta da expectativa de uma produção maior no Vietnã. Posição de setembro vem com $1.699 a tonelada, perde 0,35%. Novembro também com queda de 0,35%, $1.694 a tonelada. Janeiro de 2019, $1.699 a tonelada, também praticamente estável, queda de 0,17%. E março, $1.708 a tonelada. Março de 2019, a única posição que ainda segura o piso de $1.700 por tonelada para o Robusta em Londres. No próximo bloco a gente fala de algodão e como que a safra baiana deve superar em 37% a safra anterior. E você pode entrar em contato conosco, mande a sua mensagem no nosso WhatsApp, o número é 679-9656-2266. Nós voltamos já. Estamos de volta, é hora de destacar as notícias do setor algodoeiro do país. É época de colheita do algodão no Brasil. A Bahia, segundo o maior estado produtor, tem a expectativa de colher uma safra grandiosa este ano. De acordo com dados de associações que trabalham junto aos cotonicultores do estado, o clima e o solo da Bahia contribuíram demais para a produtividade este ano. De acordo com a ABAPA, a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a safra atual pode chegar até 37% acima do que a Bahia colheu no ano passado. A gente acompanha os números agora na tela para ver essa diferença. Enquanto no ciclo 2016-17 a Bahia colheu um volume inferior de algodão, nessa temporada a expectativa gira em torno de 474.700 toneladas. São 37% acima, portanto, do que o do ciclo passado. Fabiano, a expectativa já é positiva, mas de acordo com a ABAPA, ela pode ser ainda maior do que está projetado atualmente. É isso mesmo, Juliana. A ABAPA está dizendo o seguinte: a produtividade média em relação ao algodão em caroço por hectare está chegando a 300 arrobas, ou cerca de 1.800 quilos, falando aí do algodão por hectare em pluma. É o que nós vamos ver agora na tela. Esse comparativo é bem interessante porque a produtividade é legal, uma boa produtividade para o algodão em caroço e pode ser ainda melhor. Olha só, algodão em caroço 4.500 quilos o hectare ou, como eu disse, 300 arrobas por hectare. Algodão em pluma 1.800 quilos o hectare, de acordo com a ABAPA, mostrando um bom desempenho de campo, um bom desempenho na produtividade baiana. Essa expectativa, que pode ainda melhorar, tem a ver com o clima da Bahia daqui para frente. É época de colheita, como você já sabe, e a expectativa é de um tempo seco. Essa situação, portanto, pode vir a trazer novas revisões para cima na expectativa de colheita do estado. Então vamos saber como é que vem a previsão do tempo lá na Terra Boa, onde está tendo essa produção com uma produtividade bem melhor para o algodão. Estado da Bahia em destaque com a Juliana Rezende. A produção de algodão promete ser bastante elevada ao longo desta safra.
tanto que os produtores já esperam até safra recorde. O aumento de área plantada ficou em torno de 30% na maior parte do país e é justamente nessa margem que os produtores também esperam aumentos de produtividade. As condições de umidade do solo caíram no interior da Bahia devido ao predomínio de tempo mais seco. Isso é normal para esta época do ano, justamente nessa fase final do desenvolvimento das lavouras de algodão. As lavouras acabam precisando de pouca chuva e é por conta disso que esse tempo mais seco acaba não prejudicando a fase final de maturação dos grãos. Para os próximos dias, tem previsão de tempo firme na maior parte do interior da Bahia. Somente na faixa leste e litoral é onde a chuva ainda pode seguir acontecendo, devido aos ventos úmidos que sopram do mar contra o continente, acabam trazendo um pouco mais de umidade do oceano e provocando essa chuva mais persistente. Só que o volume de água não deve ser tão elevado. Em todo o leste da Bahia, o acumulado de chuva fica em torno de 15 milímetros. A partir deste período, a temperatura mínima fica em torno de 16 até 20 graus na maior parte da Bahia. Então, não tem previsão de temperaturas declinando. No decorrer do próximo período, entre os dias 4 e 8 de julho, expectativa ainda de mais um período de tempo aberto no interior, faixa leste ainda com tempo mais instável e previsão de chuva ainda persistente. Então, no decorrer das próximas semanas, a expectativa é de mais um período de tempo bastante aberto, sol predominando, e o tempo vai seguir firme, especialmente nas principais áreas produtoras de algodão do interior da Bahia. Com esse cenário, os produtores devem seguir avançando cada vez mais em relação ao andamento da colheita do algodão do estado baiano. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Além do clima ter ajudado a safra este ano, outro fator positivo para colaborar com o momento positivo da cotonicultura são as exportações, que têm expectativa de crescer bastante este ano e, com isso, os preços vêm elevados. Bom momento para o setor da cotonicultura nacional. A gente vai acompanhar na tela agora como estão os valores pagos pela pluma, de acordo com a apuração do CPEA em São Paulo. Nesta última quarta-feira, 27 de junho, o valor da libra-peso do algodão fechou em R$ 3,68 mais 26. Há uma queda registrada nesta última semana, mas ainda assim o preço do algodão segue favorável ao produtor. O acumulado do mês tem um reajuste negativo de 1,77%, mas nada que tire, portanto, esse bom momento. De acordo com a Conab, o Brasil deve exportar mais de 1 milhão de toneladas de algodão em pluma neste ciclo, temporada 17-18, registrando um aumento de 21% em relação ao cenário do ciclo anterior. Boa parte dessa venda mais aquecida tem a ver com o consumo global de algodão, que segue crescendo e que nesta safra é maior do que a produção mundial da fibra. E por aqui o Agricultura BR segue falando de algodão. Agora vamos saber da referência internacional. O algodão vem com valores firmes. Isso motivou as áreas de cultivo não só no Brasil em ampliação, mas também nos Estados Unidos. E é o que nós vamos conferir agora. Você confere no Agricultura BR os dados em relação ao que vem acontecendo com o mercado do algodão. Nós temos aqui as posições hoje em ligeira queda, perdendo um pouco. Posição de julho vem com 85 mais 45 por libra a peso na Bolsa de Nova York. Outubro também na casa de 85, 85,10 a libra a peso. Dezembro, 84 a libra a peso. E março, vindo com negócios a 83 mais 64 por libra a peso. São os negócios no mercado futuro do algodão na Bolsa de Nova York. Após longas reivindicações, os produtores de feijão e pulses no estado do Mato Grosso conseguiram a redução do ICMS de 12% para 5%. Valdir Pacheco tem mais informações. Produtores de pulses vêm cobrando a redução do imposto ICMS em Mato Grosso. Segundo os produtores, o valor cobrado no estado é de 12%. A proposta apresentada foi a aprovação de um projeto-lei para que a taxa seja reduzida para 5%, sendo que 1% será destinado ao Fundo de Incentivo a Pesquisas.
A reivindicação foi apresentada durante uma reunião realizada entre produtores e o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, MAPA, no dia 28 de maio, na Grande Cuiabá. A reunião teve como intuito discutir e traçar estratégias de inovação e desenvolvimento da cadeia produtiva dos pulses no estado. O estado é o único no país que possui uma cobrança alta de imposto para as culturas de feijões, pulses e grãos especiais. Nos últimos anos, os produtores vêm trabalhando para mudar este quadro. O estado precisa muito. Os nossos produtores de feijão e cerealistas estão agoniados com o valor do ICMS e a distância para os grandes portos, os grandes centros consumidores. Há 2 anos atrás a gente vem lutando com isso, o governo entendeu, fez uma lei complementar por pouco tempo, abaixou para 4%, mas logo ela caiu de vigor e a gente então vem trabalhando uma proposta de uma lei fixa permanente para o estado. Foi essa lei que saiu agora, passou pela Assembleia, passou pelas secretarias de Agricultura, de Cefaz, Casa Civil, está na mão do governador para sancionar, que é uma redução de 12 para 5, sendo que da diferença que sobra de 7%, 15% do 7% vai para o Fundeic, que é um fundo do estado para a área de industrialização, e os outros 5% dos 7% vai para o fundo de apoio à cultura do feijão, pulses e outros grãos especiais, para que a gente possa não só fazer a gestão de políticas públicas para o setor via a associação, mas também para a pesquisa e desenvolvimento dessas culturas. Para o presidente da Associação dos Produtores de Feijão, Trigo e Irrigantes de Mato Grosso, a Profir, os pulses se desenvolvem muito bem através do sistema de irrigação com pivô central, o que traz segurança para os produtores. Isso, o Mato Grosso ele vem crescendo, como em todos os outros setores, quando o Mato Grosso entra, ele entra grande, não é diferente a irrigação. E essas culturas hoje que possibilita se produzir através da irrigação, que envolve aí os feijões, trigos, pulses, grãos especiais, o Mato Grosso hoje tem sido destaque e existe uma grande possibilidade. Por isso, a gente tem tentado organizar o setor, né, a cadeia então dos feijões e dos irrigantes, aí para que a gente possa investir em pesquisa, organizar o segmento, ou seja, desenvolver a cadeia então para que nós possamos aí produzir com eficiência. A Profir vem trabalhando com muita eficiência nas questões ambientais para o desenvolvimento de barramento para a contenção de água para a irrigação. Agora nós finalizou aí o projeto então de irrigação do estado de Mato Grosso. Inserido nele também está o projeto de lei de barramento, onde vai possibilitar que o agricultor, o empresário agrícola do Mato Grosso possa construir, edificar barragens então. E você fazendo barramento, você está ampliando e aumentando a capacidade então de irrigação do nosso estado. Então isso está aí sendo fechado agora, colhendo as assinaturas e vai para a Assembleia também para poder ser votado. E eu quero dizer que isso aí seria o auge do nosso negócio, uma grande conquista da Associação dos Produtores, nesse momento importante que o Mato Grosso vive, então, com esse crescimento todo dessa área agrícola. Mas acreditamos que, com o avanço desse trabalho nosso, a gente vai conseguir trazer outras formas de concorrência do nosso estado para com os demais estados. O estado do Mato Grosso é extremamente forte produtor, não só de feijão, mas demais culturas. Na base da irrigação que está aqui sendo colocado no estado, precisamos pensar em outras culturas. E o feijão é uma delas, não só também o calpi, que é uma de exportação, mas o mungo, feijões rajados, enfim, nós temos uma universidade de opções de feijões que o Brasil precisa e que nós podemos também fazer com que se produza aqui e venda para fora. O ato de assinatura da Lei de Redução do ICMS e a criação do Fundo Estadual do Feijão será realizado nesta sexta-feira pelo governador Pedro Taques. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E é época de plantio do feijão de terceira safra no país. Porém, em algumas regiões produtoras, as atividades estão bastante atrasadas. Isso por conta do clima seco, que impede as atividades de semeadura. De acordo com a Conab, essa situação é mais grave nos estados produtores do Nordeste do país e também no Paraná. A maior parte da produção de feijão de terceira safra no Brasil é do feijão cores ou feijão carioca,
responde por 90% da safra. Os 10% restantes são de feijão preto ou do calpi, como a gente viu aí na reportagem, bastante destinado à exportação. Na visão da Conab, você tem comigo agora na tela qual a expectativa de produção e de produtividade do feijão para este ciclo. Tomando como base o feijão cores, a produtividade média estimada é de 1.315 quilos por hectare, rendendo possivelmente uma produção, Fabiano, de 649.900 toneladas do grão. E se tem tanta gente, Juliana, que está trabalhando para o cultivo do feijão de terceira safra, vamos saber como é que fica a previsão do tempo para esses produtores. Quem responde é Juliana Rezende. Os produtores de feijão terceira safra estão em fase de plantio das lavouras. É o caso de áreas produtoras do Nordeste e até do Paraná. As condições de umidade do solo seguem elevadas na maior parte das áreas produtoras paranaenses. No Nordeste, a umidade do solo só segue elevada nas áreas costeiras, porque no interior o problema é em relação ao déficit hídrico do solo. Tempo mais seco diminuiu as condições de umidade do solo, agora chegando a apenas 10% o índice de umidade. No decorrer dos próximos dias, previsão de tempo firme mais uma vez no interior do Nordeste. No Paraná, a chuva somente não chega em áreas do Norte, porque nas demais áreas do estado paranaense, uma área de baixa pressão acaba intensificando essa chuva, mantendo essas pancadas mais frequentes. Na região Nordeste, chuva frequente também em áreas do Norte e do Leste, porém o acumulado é que não deve ser tão elevado. Durante a próxima semana, entre os dias 4 e 8 de julho, mais um período de tempo firme no interior do Nordeste. Dessa vez, a massa de ar mais seco também se espalha por grande parte do Paraná, mas ainda chove em áreas do sul e leste da região. Só que essa chuva ainda deve seguir um pouco mais fraca, perde intensidade, as pancadas se tornam cada vez mais irregulares e isoladas. No Nordeste, então, conforme a massa de ar mais seco ainda atua em áreas do interior, o tempo mais instável persiste nas áreas costeiras e até ganha um pouco mais de intensidade nas áreas litorâneas do Rio Grande do Norte. Ao longo do terceiro e último período, até pelo menos o dia 13 de julho, expectativa de tempo firme no interior do Nordeste, grande parte do norte até o oeste do Paraná, agora nas demais áreas. Tanto das áreas litorâneas do Nordeste, como também áreas do sul e leste do Paraná, expectativa de mais chuva. Essa chuva não deve ser tão intensa, então não deve atrapalhar e acabar causando muitos transtornos em relação ao andamento do plantio do feijão terceira safra. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! E a gente vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, as últimas notícias desta edição. E você pode entrar em contato conosco ainda, pede aí a previsão do tempo para a sua região, cotações ou informações técnicas. Você pergunta e manda sua mensagem no 679-9656-2266. Nós voltamos já. Vendas, produção de... Bom, a Agricultura BR segue aqui, eu trago as informações para você. O Fabiano teve um pequeno problema com o áudio, mas a gente segue de olho no mercado internacional da soja. Então, os dados desta próxima sexta-feira podem mexer com o mercado. Eu lembro a você que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga 2 importantes relatórios nesta próxima sexta. Um que diz respeito à área que foi plantada com grãos no país neste ciclo novo, temporada 2018-2019. E o outro destaque é em relação ao relatório trimestral de estoques do país. Dá uma informação para o mercado de quanto de grãos que existe nos Estados Unidos e, portanto, traz sempre informação de fundamento. Pode ser que os negócios em Chicago sofram sobre a influência destes relatórios. Vamos saber com a equipe se a gente tem soja em Chicago para mostrar para você de casa que nos acompanha. Negócios em tempo real agora. Os contratos com vencimento em julho
vem operando a $8,67 o bushel, bem estáveis neste momento. Soja para entrega em agosto opera a $8,71 mais 6. Posição de setembro, $8,77 mais 6 por bushel, enquanto soja para entrega em novembro deste ano opera a $8,89 o bushel, também estável. Fabiano. Tá certo, Juliana. Tive que mudar de microfone aqui, mas seguimos. Você viu ali soja vindo muito próxima à estabilidade. Essa estabilidade para a soja, ela tem muito a ver com algumas dinâmicas que há hoje em relação ao governo norte-americano em torno de uma tentativa de suavizar essa relação com a China. A palavra é essa mesmo, suavizar a relação com a China e com isso o que pode acontecer ou o que está acontecendo já em termos de retaliação chinesa sobre o produto norte-americano. Durante a tarde de hoje, na terceira edição, nós vamos falar um pouco mais a respeito disso e agora trazemos para você em destaque o dólar comercial. Pode colocar o dólar na tela, dólar no Brasil, que vai operando neste momento a R$3, é isso mesmo, produção, temos o dólar a R$3,85 mais 7, uma queda nesse momento de 0,47%, assim vem a moeda norte-americana neste momento. Bom, por aqui, Juliana, a gente traz agora uma informação importante. Chegou há pouco na produção aqui do Agricultura BR e eu só vou dizer o seguinte, né? Ela disse que eu não teria coragem de dizer isso no ar, mas o canal do Boi tem uma Ivete Sangalo só dela. Olha só, a nossa Ivete Sangalo vai deixar o programa. Quero agradecer a sua participação nos últimos anos. Tem umas imagens que o pessoal preparou da Juliana Comparim. Todo o cultivo, toda a produção internacional. Agora sim, mesmo com o dólar tendo mais um dia de queda aqui no Brasil, no dia de hoje, registrando queda já. A sósia dela cantando nesse momento, a Ivete Sangalo. Ela se despede hoje do programa Agricultura BR, mas nós não vamos ficar sem ela. Juliana, já tem bastante tempo que você está aqui com a gente, né? Nesse já programa. Olha lá, hein? Bons tempos. Canal do Boi tem a sua própria Ivete Sangalo. Muito obrigado, produção. A ideia foi minha, se alguém for brigar aí, sou eu mesmo. E a Juliana vai agora apresentar e vai ser a responsável pelo programa Bom Dia Produtor. Vai ganhar mais uma Juliana. Nós já temos muitas Julianas por aqui. No último censo eram 4, teremos 3 apenas no Bom Dia Produtor. 3 Julianas. A Casanato, que já está por lá, fala principalmente de pecuária, de leilões. Tem a Rezende, que nos traz informações. E agora a Juliana Comparim, que vai para o Bom Dia Produtor. Juliana, você quer aproveitar e cantar alguma coisa aqui no Agricultura BR, já que é a sua última oportunidade de fazer isso? Olha, eu duvidava, Fabiano, que você fosse fazer isso algum dia, mas você sempre me surpreendendo. Obrigada pela brincadeira e pela homenagem aqui. Eu me despeço do Agricultura BR, agradecendo em especial a você por todo o conhecimento que você me passou. Agradeço a toda a equipe do Agricultura BR, a todos que passaram aqui também. Aprendi muito com todos. Foram 4 anos quase de muito trabalho e, sobretudo, muito aprendizado e conhecimento esse que eu vou levar agora junto ao programa Bom Dia Produtor. Nós seguiremos aqui juntos na mesma missão, não é mesmo? De levar ao público de casa informação de qualidade para basear suas decisões no campo. Quero deixar aqui o meu agradecimento especial, mais uma vez, a todos, em especial a você, Fabiano. Saio do Agricultura BR muito feliz com tudo que passei por aqui e estou agora disposta a enfrentar esse novo desafio. Tá certo, Juliana, eu tenho arte de te deixar nervosa. Eu quero só que a produção confirme para mim aqui qual que é a música da Ivete Sangalo que está tocando mesmo. Qual que é o nome dessa música? Por favor, pode falar no meu ponto. Juliana, não quer cantar mesmo? Não é agora? Não, deixa é esse momento. Próxima. Então a gente vai encerrar juntos, pelo menos por enquanto. Por enquanto, nós vamos encerrando aqui esse Agricultura BR juntos. Amanhã nós temos um programa especial, Rally da Pecuária, por isso que essa despedida acontece aqui. Amanhã nós vamos estar na sede do Sindicato Rural. Então vamos dar aquele encerramento da Agricultura BR que a gente já faz há alguns anos juntos, Juliana. Obrigado por tudo, foi uma honra trabalhar contigo. Eu digo mesmo, Fabiano. Obrigada então pela companhia. Nós nos vemos em breve então no programa Bom Dia Produtor. E este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Voltamos na terceira edição a partir das 17h20. Obrigado, Juliana Comparim.
é hora de ver os negócios de distribuição comercial, negócios na Bolsa Paulista, que na última sexta-feira. Com estas informações, encerramos aqui mais um Agricultura BR para você. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação e a gente se vê logo mais na terceira edição, às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília. Até lá! Todo o cultivo...